Estamos mais uma vez aqui pela nossa TV com o Despertar à Luz do Conhecimento. Hoje com um tema mais uma vez para lá de interessante. Olha que hoje com certeza você vai gostar, porque vamos falar de um tema que desperta muita curiosidade, assim como todos que a gente vem dialogando aqui sempre às segundas-feiras pela nossa TV, com reprises aos sábados e que você também pode acompanhar no aplicativo e também no YouTube, na hora que você quiser, em qualquer lugar do mundo. E você pode, desde já, compartilhar com amigos, com parentes, essa ideia do bem, que é o despertar à luz do conhecimento. Hoje, estamos tendo a satisfação de receber aqui no Despertar à Luz do Conhecimento a Kelly Patriza, que está aqui conosco. Ela, que aqui a gente vai descrever agora um pouco da sua breve trajetória dentro do movimento espírita e também profissional. A Kelly, que é dentista, trabalha em Mossoró e também em Açu, cidade que fica na região do Vale do Açu, próximo aqui a Mossoró, já que a gente também está falando aqui para várias cidades do Nordeste, onde pega, evidentemente, a nossa TV, através da BrisaNet, da Telecab, da TCM e, obviamente, pela Rede Mundial de Computadores, pelo YouTube. A Kelly, que é praticante da doutrina espírita, né, através, né, da UNEC, ela que é da União Espírita Cristã, trabalhadora e palestrante, há 20 anos. E hoje nos brinda aqui com uma temática que é sensacional. Vai falar justamente sobre o que esperar da vida futura. Olha só, que maravilha esse tema. Muito obrigado por estar conosco aqui no Despertar à Luz do Conhecimento, Kelly. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Sempre gosto de falar sobre os temas sobre espiritualidade. É sempre um prazer. Mais ou menos quando você me perguntou um breve histórico que eu fui me deparar, que faz quase 20 anos que eu estou nesse... Meu Deus, como faz tempo? Porque às vezes a gente não para pensar, né? Mas lá por volta de 2006, 2007, eu comecei a frequentar na UNEC, na União Espírita Cristã, e lá fiquei. Às vezes a gente fica assim, quando pergunta alguma coisa a gente, 20 anos me perguntam também, às vezes, faz quanto tempo que você está na UERN? Aí eu digo, 20 anos. Aí chega a dar aquele medo, aquele choque. Aquele choque de realidade. Foi um dia desse que eu cheguei em Mossoró, aí eu digo, faz 20 anos já. Mas é muito bom, a gente tem história para contar, né? Tem história para contar. Agora, da doutrina, então... Exatamente. Kelly, agora, quando você vem e nos brinda com um tema como esse, o que esperar da vida futura? Aí eu mesmo me pergunto, quem não quer saber e quem não gostaria de dizer o que esperar da vida futura? Isso é um tema, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, que isso é um questionamento dos filósofos. O que acontece depois da morte? Ele até fala, hoje o homem, ele já foi à Lua, ele já descobriu as profundezas da Terra, mas os pórticos depois da morte ainda não foram descobertos. E isso nos traz uma certa angústia, porque a gente não se lembra. Não é que a gente não conhece, foi de lá que a gente veio, mas a gente não se lembra de como é lá. Para a gente ter uma analogia bem simples para a gente começar, seria basicamente como que se a gente dissesse, seria plantar o que colher? Exatamente. Você só vai colher aquilo que você plantar. Tem aquela frasezinha clichê, a semeadura é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, o que a gente vai esperar da vida futura? Inclusive, hoje eu estava fazendo uma reflexão a respeito disso e a gente tende muito a querer colher aquilo que a gente não planta, aquilo que a gente não semeia. Eu quero colher amor, mas eu dificilmente semeio amor. Eu exijo de você que você me ame, mas eu não sou capaz de lhe amar. Como é que eu posso exigir que você me ame? Então, eu estou exigindo uma colheita que eu não semeei.
E, normalmente, a gente aqui no plano material, a gente tende a isso, a ser o mais fácil. A gente querer colher frutos que a gente não plantou. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, por ser justo e bom, a gente não vai colher aquilo que a gente não plantou. Então, o que a gente vai esperar da vida futura? Depende do que nós estamos fazendo hoje, agora. Kelly, e nessas palestras que você ministra nesse movimento, como trabalhadora por onde você passa, qual a abordagem principal que você faz, obviamente, a partir da literatura espírita? O que você faz questão de ressaltar quando você traz essa temática para as pessoas? Olha, uma reflexão bem interessante que eu queria até deixar aqui. Quando a gente é materialista, ou aquilo que a gente acredita no pós-morte determina o nosso hoje. Como assim? Se eu não acredito na vida após a morte, eu vou ser extremamente materialista. Porque, para mim, é o agora, é o já. Então, eu vou viver hoje. Como dizem por aí, vamos viver hoje, que a vida é uma só, né? Vamos aproveitar a vida. E eu digo muito, a gente deve sim aproveitar a vida. Não nesse sentido mundano que se passa por aí. Mas num sentido da gente aproveitar para amadurecer espiritualmente. Se eu já acredito numa vida após a morte, que vai ter uma continuidade daqui, eu já não vou ser tão materialista. Eu já não vou pensar só no hoje, eu vou pensar no amanhã. Porque você já pensou, Fabiana, se Deus ele seria justo se eu levasse uma vida totalmente desregrada, roubasse, matasse, e aí a morte ceifa minha vida e acabou. E você passou toda uma vida ajudando o outro, praticando perdão, e você também morre. E eu vou para o mesmo lugar que você, ou não acontece nada comigo e não acontece nada com você. Seria injusto. E qual a lógica, então, da nossa vida? Para quê? Para que a vida de cada um de nós? Então, Deus, que é a inteligência suprema, não faz nada em vão. Então, a minha vida tem um porquê, a sua vida tem um porquê. E a gente precisa entender que o que vai acontecer depois da morte, na minha vida futura, eu tenho que estar plantando hoje e agora. Ô Kelly, e independente de religião, você acredita que o homem ele tem um instinto, ele pensa na vida futura? Desde a antiguidade. Vamos lá, os egípcios, eles pensavam na vida após a morte. Eles queriam ser, lógico, não tinham uma completa noção que que Kardec trouxe à luz do Espiritismo, que os espíritos, na verdade, trouxeram para Kardec, essa noção de como é a vida espiritual. Mas eles já tinham a noção da vida após a morte. Eles queriam os faraós queriam ser enterrados com todos os seus ouros, com todo o seu tesouro, porque acreditavam que lá, depois da morte, na vida espiritual, iriam usar. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Né? O tesouro que a gente tem que acumular é o tesouro espiritual. Esse sim a gente usa lá. Mas é independente de religião, independente de raça, independente se é ateu, se não é. Eu digo que instintivamente todos nós temos uma pequena noção e sabemos que tudo não acaba aqui no plano material. E no momento da morte, você acha que o homem ele tem algum tipo de sentimento do que o futuro reserva para ele? Eu acho que naquele momento em que ele está... pintam os desenhos, os filmes, que no momento que a pessoa está morrendo, né, que vem um lapso, às vezes até de lucidez, passa um filme da vida, né? Normalmente é assim que pintam. Eu acredito que nesse exato momento, quando você está passando aquele filme, você vai ter, sim, uma noção do que vem. É onde normalmente ocorre arrependimentos, porque a pessoa, no seu leito de morte, ela começa a ver que nem tudo que ela dava valor tem tanto valor, digamos assim. E aí vem os arrependimentos. Então, tem sim, digamos que, pelo menos uma noção do que virá, tem sim, porque sabe o que foi que viveu, né? Sabe o que foi que errou, sabe o que é que plantou. Então,
tem no seu leito de morte, no momento, no instante da morte, eu acredito que sim. E a gente sabe na doutrina que existe a perturbação pós-morte. E essa perturbação, o que é isso? Meu Deus, uma perturbação. Você imagine, a gente, aqui no plano material, se a gente sofre um acidente na primeira hora, a gente fica meio atordoado, né? Quando acontece algo assim, a gente diz, vixe, não sei o que é que está acontecendo. Depois é que o povo diz assim, vai cair a ficha de algo que acontece. Então, essa perturbação espiritual pós-morte é esse caimento de ficha. Então, dependendo se a pessoa tem um certo conhecimento do mundo espiritual, essa ficha pode cair um pouquinho mais rápido. Se a pessoa é mais materializada, essa ficha vai demorar um pouquinho mais para cair. Falando em perturbação e plantando o que colhe, Kelly, dentro dessa temática do que o Espiritismo estuda, tem um assunto que é muito delicado, mas que é uma coisa, infelizmente, que se tem conhecimento, que a gente, infelizmente, tem visto hoje muito com uma certa frequência, que é o suicídio. Dentro dessa temática, como é que esse espírito ele se mostra na hora que comete esse ato de extrema, assim, digamos... É desespero, eu acho. Desespero. Eu acho que é desespero, Como Fabiano. esse espírito ele fica nessa hora? Vocês imagine que é um ato que a pessoa tenta fugir das suas dores. Não aguenta, acha que não vai suportar suas dores e aí acaba com sua própria vida. E imagine o despertar e continuar sentindo as mesmas dores. E saber que aquilo não resolveu aquele problema que ele achava que iria resolver, que iria acabar. Porque quando a gente fala aqui, o que esperar depois da morte? A gente justamente me veio a ideia. Imagine você que abrevia uma coisa que a gente está falando aqui do ponto de vista sagrado. Na tentativa de abreviar o sofrimento e aí dar cabo da própria vida. E esse sofrimento, se ele vai continuar. Ou aumentar, porque você imagina, você está querendo passar por um problema, você está querendo que aquele problema acabe. Você toma uma decisão achando que vai acabar e você vê que não acaba, o desespero é maior, o arrependimento é maior. Então, assim, a doutrina, ela nos traz esse esclarecimento. Primeiro, quem nos deu o dom da vida foi Deus. Só Ele pode tirar. A gente não pode abreviar nem a nossa vida, nem a vida do nosso irmão. E, nesse momento de desespero, lógico, quem somos nós para julgar e condenar nossos irmãos? O que a gente pode fazer nesses momentos de desespero, quando a gente sabe de alguém que cometeu esse ato? É orar. Porque, com certeza, vai passar por um grande sofrimento, arrependimento por saber que não diminuiu suas dores, que, na verdade, aumentou as suas dores. Então, assim, é um espírito que vai ficar perdido, perturbado e, muitas vezes, sem nem saber o que fazer em sofrimento. Mas que, diante da justiça divina, nada é eterno. Nada é eterno. Nada. Outra coisa importantíssima da vida futura. A gente estuda muito no Espiritismo, o céu e o inferno fala lá das penas e os gozos eternos. Porque existem algumas doutrinas que, quando você desencarna, quando você morre, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou seja, você só tem 2 caminhos e isso vai ser para toda a eternidade. E uma das coisas que eu me perguntava, antes de me tornar e de estudar a doutrina espírita, eu dizia, Deus é tão bom. Como é que ele fica feliz de ver um filho seu em eterno sofrimento? Ou até mesmo, Fabiano, você foi para o céu, foi uma pessoa boa, foi para o céu. Mas alguém que você ama, sua mãe, um amigo, um irmão, não foi já tão bom e foi para o inferno. Você conseguiria ser feliz eternamente? Não. Não tem lógica nisso, né? Então, até o sofrimento, ele é passageiro. Eu sempre digo que essa ideia da eternidade, das penas, vem porque aquele que está sofrendo, no momento, parece que não vai passar. Até aqui no plano material, se a gente passa por um problema, a gente fica com a sensação, meu Deus, isso nunca vai passar. E depois que passa, a gente diz o quê? Graças a Deus, passou. Então, aquela frase que diz, tudo passa... Tudo passa, eu já ia dizer, igual a Chico Xavier. Ela é muito verdadeira. Tudo né? passa.
todas as alegrias e todas as tristezas. Então, nada é eterno. E Deus, em sua infinita misericórdia, não nos dá só uma chance, não dá só uma chance para esse nosso irmão que cometeu esse erro, mas várias chances para que ele possa reparar, para que no momento do arrependimento dele, ele possa, sim, voltar aqui ao plano material e reparar esse erro e progredir. E dentro desses estudos que você tem ao longo desses anos, o que mais despertou, assim, o fascínio, não diria o fascínio, o que mais despertou, assim, o grau de admiração dentro do Espiritismo com relação a essa temática, Kelly? É a justiça e, como a gente sempre fala, é uma doutrina consoladora. Apesar da minha educação religiosa ter sido toda católica, minha avó era da obra de Maria. A maioria dos espíritas, de modo geral, né? A maioria dos espíritas. Fiz primeira Eucaristia, minha avó era da obra de Maria, tinha terços na casa dela. Dificilmente alguém nasce já no espírito. Centro. Exatamente, dificilmente. Mas sempre que me perguntavam a religião, eu dizia assim, eu sou católica, mas eu acredito em reencarnação. Então, reencarnação sempre foi uma coisa muito lógica para mim, que na minha cabeça não existia nada que não fosse o contrário disso. Eu até brinco, eu não acredito em reencarnação, que a gente acredita, a gente tem fé em algo que pode ser que exista ou não. Tem certeza. Exatamente, eu tenho certeza que a reencarnação é uma lei divina. E isso era o que mais me fascinava, o que mais me chamou para a doutrina foi justamente conhecer que hoje, na família que eu nasci, no trabalho que eu estou, é para resgatar, é para que eu possa evoluir, que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. A minha família, o meu trabalho, o meio em que eu vivo, como Chico Xavier falava, eu não nasci numa família errada, eu não trabalho num canto errado, não. Tudo me convém para que eu possa progredir espiritual e moralmente. Kelly, eu vou fazer uma pergunta de um senso comum, como algumas pessoas gostariam de fazer, que a gente está num bate-papo. Você tem medo da morte? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não tenho medo. Por incrível que pareça, eu tenho medo, às vezes, de como eu vou morrer. Sei. Então, assim, um acidente, um tiro, algo assim. Mas de morrer, hoje em dia, eu não tenho medo. Sei. Não tenho medo. Para mim, é algo que eu já sedimentei, já tenho na minha cabeça. Se ela chegar, você como se eu estou preparado para partir para outro... Estou preparada. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chegar em outra. Por que você acha que as pessoas, até mesmo, assim, as pessoas que têm uma certa consciência, têm tanto medo de partir para esse outro plano, mesmo sabendo que a vida continua? Fabiana, eu brinco nos estudos que eu digo que isso foi uma reflexão que eu fiz recente. A gente tem medo da morte porque eu acho que até hoje a gente ainda não acordou num canto bom. A gente não despertou num canto agradável. Então, eu brinco, eu digo, eu acho que até hoje a gente tem medo da morte porque o nosso despertar, a nossa vida futura não se iniciou. Esse nosso despertar. Esse despertar não foi ainda num canto muito bom. Sim. A partir do momento que a gente começar a despertar, que essa perturbação seja menor, que a gente comece a despertar, que a gente não passe pelo umbral, que a gente já desperte num lar melhor, eu acho que a gente vai perdendo esse medo. Será que talvez, assim, o mundo que a gente vive digamos, um mundo, sei lá, de expiações, ou seja, pelo mundo que a gente vive de imperfeições, nos levam a lugares ruins, talvez? Mas lembrando que tudo é escolha nossa. Exato. Tudo é escolha nossa. Se eu começo a cumprir a lei de Deus, começo a praticar o Evangelho de Jesus, se eu começo a ter uma certa consciência do mundo espiritual e do que eu possa chegar a vir a ser lá no mundo espiritual, eu começo a me melhorar, eu começo a progredir e isso vai diminuindo essa ansiedade e esse medo da morte. Porque o que a gente tem que entender, eu gosto muito de dizer, a gente morre e não vira santo. A gente simplesmente mudou de plano. Eu vou continuar a mesma Kelly. O que eu consegui de melhorar de defeitos, que eu tenho muitos, aqui vai ficar para trás. O que eu adquiri de virtudes eu consigo levar, mas eu não vou despertar lá santa.
Porque muitas vezes a gente diz assim, morre uma pessoa e diz, ai, fulaninho, vai para um lugar bom. Ou a gente tende a dizer assim, ai, às vezes era uma pessoa muito ruim, diz assim, era uma alma tão boa, né? Não é. As pessoas não mudam. É uma reprodução. É o que, inclusive, Rui falou lá no primeiro programa. Nós somos uma cópia. O mundo espiritual é uma cópia imperfeita, exatamente. Eu assisti e ele falou justamente isso. Nós somos uma cópia muito mais do que imperfeita do mundo espiritual. Então, não muda. A gente não muda. O que é que vai mudar? Esse corpo, ele fica. O meu espírito segue. Ô, Kelly, agora, essa consciência que os espíritas têm de que uma vida continua, que tudo segue, isso, de certo modo, psicologicamente facilita para quem vive aqui em termos de ter menos medo, de ter uma consciência de mais tranquilidade, de não viver aquele, eu diria que assim, uma neura de que muita gente, eu tenho medo de morrer, eu vou fazer isso porque senão eu vou morrer. Essa consciência, isso de certo modo facilita para que a pessoa não viva tão depressiva em relação a muitas... Deveria para todos nós, né? Deveria para todos nós que acreditamos nisso. Mas traz, sim, uma certa tranquilidade. Como eu disse, é uma doutrina consoladora. Porque a morte sempre foi uma coisa muito mitológica, sempre trouxe muito medo, né? Isso, sempre, além de trazer muito medo, traz muitas angústias. Não é que a gente não vá sentir saudade da pessoa, não é que a gente não vá chorar. A pessoa que é espírita não é para chorar. Não, a gente não está falando disso. Mas é como você disse, a gente consegue passar melhor. Eu lembro que Chico até disse, a saudade dói nos dois mundos, Nos né? dois mundos, exatamente. Porque o sentimento humano, ele está em todos os mundos, né? Exatamente. E olha que interessante, a gente sempre tem um lado do material para o espiritual, que é a morte. Mas quando a gente renasce, a gente está deixando também um elo lá no plano espiritual, que também podem sentir saudades. E a gente sempre vibra um renascimento e sempre chora a uma morte. Quando, na verdade, eu não estou dizendo que eu sou assim, não, tá? Sim. Não estou dizendo que eu sou assim, não. Mas, na verdade, o que a doutrina nos ensina é que, na desencarnação, o espírito ele se liberta. Ele se liberta porque o corpo ele aprisiona. O nosso corpo ele limita a gente enxergar, limita a gente ouvir, porque eu só escuto através do ouvido. Eu só enxergo, parece até redundante, eu só enxergo através dos olhos, eu só falo através da boca. E no mundo espiritual não é assim. Então, limita muito. Kelly, eu vou trazer um relato, eu peço licença para trazer um relato pessoal sobre essa questão. Eu fiz essa pergunta de ter uma consciência, não é que fulano queira ser melhor ou bom, sim, mas esse fato de consciência, quando em 2018, a minha mãe, ela estava no leito de um hospital com uma enfermidade bem, né, muito doente, no UTI, e nas minhas orações, em nenhum momento, eu nunca pedi a Deus para que ela ficasse boa da enfermidade. Curada. E nesse momento, eu pedi muito a Deus na conversa com ele. Eu disse, Deus, nunca vou pedir para que ela fique boa. E eu fiquei me questionando, meu Deus, será que eu estou sendo louco? Não, você não estava sendo egoísta. Porque, pronto. Você não estava sendo egoísta. E eu entrei num conflito assim, eu disse, a humanidade, de um modo geral, fica pedindo, quando as pessoas estão no hospital, meu Deus, façam oração para minha mãe e meu pai ficar bom. Aí eu fiquei pensando, e quando as pessoas fazem oração e no dia seguinte a pessoa morre, aí eu fiquei pensando, como é que as pessoas ficam em conflito com Deus se a pessoa morre? Será que o Deus abandonou? Abandonou, exatamente. Aí eu fiquei pensando, eu orando todos os dias na UTI para minha mãe, eu nunca pedi para minha mãe ficar boa. E eu fiquei pensando, não, eu não estou sendo ingrato com minha mãe. Eu só pedi uma coisa, Deus, faça o melhor por ela. O Senhor é que sabe das coisas. Nem um dia eu só pedi uma coisa, para que eu tivesse força para ficar olhando ali, fazendo oração. E assim foi, até o último dia que ela partiu. E quando o médico veio para dar a notícia, ele veio aqui com aquele receio, né? Porque é uma situação muito ingrata, vir dar a notícia. Delicada. E eu disse assim, peguei na mão dele, disse, doutor, fique tranquilo, porque vocês foram excelentes, fizeram tudo o que podiam ter feito. Chegou a hora dela. Ela não tinha mais condições de ficar aqui.
o corpo dela fez o máximo. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Então, a partir daquilo ali, eu senti assim um alívio, porque quando eu vi ela lá com aqueles aparelhos, com aquela hemodiálise, com aquela coisa, eu senti que a partir dali ela estava livre de novo. Então, aquilo ali foi uma consciência que eu estou relatando isso, Sim. porque eu sei que a partir desse estado que a gente tem de consciência, eu acho que isso liberta. Liberta. É como você diz, é libertador. E veja que eu estou falando da minha mãe, o ser que eu mais amei fisicamente nessa vida. Exatamente, Fabiano. Você imagine, olha só, vamos pensar pelo outro lado, você lá orando. Por favor, Deus, cura minha mãe, deixe minha mãe aqui, de todo jeito, de qualquer forma. Olha que sofrimento seria para mim. E não seria egoísmo seu em querer que sua mãe, mesmo sofrendo, ficasse aqui. E ela em coma. Por quê? Pela presença física, única e exclusivamente. E uma presença física que eu não gostaria de ver. Exatamente. Minha mãe era forte, estava lá magra, com 40 quilos a menos, com aqueles aparelhos, sem me conhecer, sem ver, sem nada. Então, assim, não era ela. A certeza da vida após a morte traz essa lucidez. Essa lucidez, essa calmaria. Não é... Às vezes, eu acho que teve gente que olhou assim, Fabiana, é doido. E sabe o estranho? Foi que no dia do velório, mesmo que é um corpo, é uma matéria, eu me senti melhor quando eu a vi lá, por incrível que pareça, no velório, quando eu olhei aquele corpo ali, mesmo que era um corpo melhor do que eu vi quando eu estava lá na UTI. Porque eu olhei aquele corpo, fiz uma oração, eu digo que está melhor, porque ali o espírito está em paz. Exatamente. Você sabe Foi uma que a sensação partir diferente. você sabe que a partir dali ela estará sendo cuidada. E bem melhor. Mas do foi que uma sensação muito diferente e libertadora. É libertadora. Eu vivi algo semelhante com a minha avó. A minha avó também estava em UTI e eu não conseguia também pedir para que ela voltasse para casa. Logo, ela já tinha Alzheimer, já estava, não reconhecia ninguém, era acamada. E quando ela desencarnou, lógico, minha mãe chorou muito e tudo. E minha mãe, minha mãe, eu não queria que ela fosse. Eu olhei para ela e disse, mãe, não é egoísmo, não. Querer que ela fique aqui, numa cama, até sem reconhecer ninguém. Quase não tinha vida. Você não acha que é muito? Com certeza ela está muito melhor lá. É como você disse, foi liberta. Então, abreviou o sofrimento dela. Viveu tudo o que tinha que viver. Cumpriu e foi. Então, traz essa clareza, traz é como você diz, é libertador. E eu digo a você, Kelly, eu peço até desculpa por ter roubado esse tempo, você como convidada do programa, mas... Não, mas esse relato não podia ficar... Eu me senti, eu acho que nada é à toa e nada é em vão, nada é por acaso. Eu acho que eu nunca tinha falado isso publicamente, né, desse meu momento. Esse relato precisava vir à tona. Inclusive, é a primeira vez que eu falo publicamente e talvez até sem chorar sobre minha mãe. É a primeira vez em 6 anos que eu falo. E não é fácil. Não é fácil, né? E eu acho que onde quer que ela esteja, com certeza ela está feliz por eu estar falando. Com certeza. Porque é desafiador falar de algo que você ama muito, mas é libertador também, porque é a primeira vez. E porque realmente foi algo que foi marcante. E outra, qual é o problema? Lógico que você sente saudade. Claro, lógico que não é que a gente deixou de amar nunca, claro. Nem aqui no plano material, nem no plano espiritual. Pelo contrário, você tem a certeza que o reencontro ele vai acontecer. Tem coisa mais consoladora do que isso? Essa semana eu estava lendo um livro de carpinejar, né, que eu acho fantástico. Adoro carpinejar. Não é porque a pessoa não está mais física que você vai deixar de amar. Ela é eterno e o luto é eterno e tudo é eterno. Tudo é eterno, mas, exatamente. Até o reencontro. Até o reencontro, né? Mas assim, para a gente caminhar nessa parte final, Kelly, eu gostaria de pedir para você, enquanto palestrante, enquanto trabalhadora, que pudesse nos deixar uma mensagem, né, até para quem não é espírita também, porque a gente sabe que o programa atinge também quem não é espírita, quem é apenas admirador, quem não é espírita, para que pudesse deixar uma mensagem de que pudesse despertar, né, de frequentar até uma casa, ou uma literatura, uma indicação de um filme, uma obra, de que pudesse despertar sobre esse tema, que realmente ele é muito fascinante, né? Do que esperar da vida futura, porque quem é que não gostaria de saber, quem não né? gostaria de saber? Eu sei, para mim, eu sempre indico, principalmente para as pessoas que não são espíritas, que têm uma certa curiosidade, que querem começar a ler, para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá tem
Só não vou me lembrar que eu sou péssima para decorar essas coisas, mas tem sobre a vida futura. Meu reino não é deste mundo. Capítulo 4, eu acho, não lembro, não me recordo, mas capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo fala sobre a vida futura. E é bem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem tem uma certa curiosidade, para quem se despertou esse tema, que quer conhecer um pouco mais, além disso, para quem quer se aprofundar, que já é espírita, que já tem um conhecimento e quer se aprofundar, o livro Depois da Morte é interessantíssimo, muito bom. E aí ele vem trazendo vários relatos de como é a vida, do desenrolar após a morte, no céu e inferno, no livro Céu e Inferno tem vários relatos de vários espíritos, como eles despertaram lá. Então, a literatura espírita ela é vastíssima disso. Mas vou deixar um conselho. Sim. Um conselho para nós, para todos nós. Um conselho para todos nós, para que a gente possa começar a plantar aqui a nossa vida futura lá. Praticar o Evangelho de Jesus. Começar pelo que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ou coisa difícil, né, Fabiano? E para fechar, Kelly Patrícia, o que você espera da vida futura? Estou tentando plantar agora para colher futuramente. Tá certo, querida. Muito obrigado. Pergunta difícil, mas saiu Essa boa. foi. Tá bom. E com a nossa querida Kelly Patrícia, convidada de hoje, com esse tema belíssimo, que esperar da vida futura, a gente vai encerrando o Despertar à Luz do Conhecimento e a gente volta na próxima semana. Espalhe essa ideia, esse tema do bem que a gente viu hoje aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.